Nós falamos ontem aqui no nosso Correio Manhã que um novo pedido de prisão, uma prisão preventiva, contra o médico Fernando Paredes, suspeito e acusado de estuprar várias crianças dentro do consultório dele, havia sido feito à justiça. Esse novo pedido de prisão contra esse cabra aqui. Pois é, pela quinta vez. Pela quinta vez. Qual será que foi a decisão desse juiz, hein, Vanessinha Costa? Conta pra gente e pro povo de casa também o que o juiz decidiu. Fala. Bom dia pra você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio Manhã. Bom dia, João, para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Correio Manhã. Dessa vez, a decisão veio ali pela assinatura do juiz José Guedes, da 4ª Vara Criminal, e diz respeito ao andamento do processo, inquérito e investigação relacionado à conduta do médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, que é acusado, nos termos da Justiça, de estupros em série de crianças. São várias vítimas que já relataram, que já testemunharam aí a situação, e esse processo já está andando há alguns meses. Nesse momento, é o 4º pedido, porque o primeiro houve recurso no Ministério Público e o recurso também foi negado, então a 5ª negação na Justiça. O que acontece dessa vez é que a defesa das vítimas, existe um advogado que representa as vítimas como um todo, e aí esse advogado representa essa defesa e apresentou ali provas em relação ao comportamento do médico que está nesse momento respondendo em liberdade em respeito ao andamento do processo. O que teria acontecido, que foi apresentado à Justiça, ao Ministério Público, é que ele teria ligado para a mãe de uma das vítimas, para a mãe de uma das crianças, e aí o registro dessa ligação foi lida pela defesa das vítimas como uma forma de tentar intimidar. Mas a Justiça respondeu aí nesse processo que a mãe não atendeu essa ligação, então só a prova da ligação telefônica ela representa uma má conduta, mas não é uma prova suficiente para que ele esteja de fato intimidando a vítima, porque não houve diálogo direto. Houve apenas o registro da ligação. A gente lembra que ao longo do processo, esse pedido já foi feito algumas vezes em relação à prisão do médico e a Justiça já entendeu algumas coisas. Por exemplo, nesse momento, ele responde em liberdade e existe contra ele a medida cautelar em relação aos bens financeiros dele. Então, contas bloqueadas, imóveis também sem acesso, o acesso financeiro dele está bloqueado pela Justiça. Mas houve em outros momentos pedido de busca e apreensão que foi negado. Ele também não teve ali a investigação nem de celulares, nem de aparelhos eletrônicos internos à residência dele, de uso pessoal, no caso. Não foi investigado esses telefones, também não houve busca e apreensão. E a gente lembra que o médico também teve ali o CRM negado, cassado. Ele está impedido de exercer a profissão da medicina. Então ele responde em liberdade com os bens financeiros bloqueados, não exerce a profissão da medicina e passa a ter uma nova medida cautelar, que é o impedimento de ter contato com as vítimas e testemunhas. Então isso deve ser anexado a esse processo no andamento da Justiça. Para a gente encerrar, a gente vai relembrar, porque eu falei que houve 4 pedidos de prisão preventiva dele e 5 vezes foram negados, porque o primeiro pedido teve recurso. A gente vai relembrar as datas e as decisões em relação a esses pedidos, porque antes do que aconteceu essa semana, em relação à intimidação das vítimas, a ligação que eu trouxe agora, no dia 26 de agosto, o juiz também negou esse pedido de prisão, entendendo que apenas a instrução processual pode responder se o crime está devidamente provado. Então, naquele momento, entendeu-se que não existiam provas suficientes para a prisão preventiva, porque a prisão preventiva é uma atitude que a Justiça toma quando entende que o acusado ele pode interferir no processo ou ele causa ali um impedimento à ordem pública. Então, se ele apresentar risco à sociedade, à ordem pública e causar impedimento no andamento do processo, aí sim é entendida a decisão pela prisão preventiva. Além disso, no dia 28 de agosto também, o Ministério Público recorre e pede novamente a prisão preventiva, dentro desse primeiro pedido, e foi entendido também que a ordem pública e a instrução do processo não é afetada. Então, isso que eu citei agora foi a decisão daquele momento. Já no dia 13 de setembro, no mês passado, o terceiro pedido é negado na justificativa de que não houve novos elementos que justificassem
justificassem a prisão. Então, de um mês para o outro, houve um novo pedido de prisão, mas não existiam novas provas que justificassem essa prisão no entendimento da Justiça. E por último, no dia 24 de setembro, pouco mais de 10 dias depois, no mês passado, o juiz nega o quarto pedido de prisão, entendendo e enfatizando a exigência de provas concretas para justificar a medida. Então, em todos os pedidos, o que foi entendido pela Justiça é que as provas apresentadas não eram ali lidas como suficiente para entender que o médico Fernando Paredes Cunha Lima, ele nem diz respeito à ordem pública, não apresenta perigo e risco à ordem, desde que ele não exerça a função da medicina. Então, estando afastado da função de médico, ele não apresenta ali um risco à ordem pública nem ao andamento do processo e, nesse momento, deve-se implementar uma nova medida cautelar, que é a que ele não tenha mais contato com as vítimas. Então, ele fica impedido de ter contato, seja por ligações, por redes sociais e, pessoalmente, é claro, com essas vítimas. A gente segue acompanhando essas e outras informações das áreas policiais, de processos de aqui da cidade e, inclusive, desse próprio processo contra o médico pediatra aqui no Correio Manhã e ao longo de toda a programação da nossa TV Correio. João. Obrigado, valeu, Vanessinha, obrigado. Ô Anderson, o Taubaté, vocês têm no ponto aí o print da ligação? Vocês têm a ligação que foi feita? Aliás, 2 ligações foram feitas que partiu. Não pode pegar o Anderson, pode pegar que dá tempo, por favor. As 2 ligações que partiram do celular, o próprio advogado de defesa do médico, ele admitiu, sim, foi o meu cliente que ligou, que fez a chamada de vídeo. 2. Agora, eu peço desculpas aqui ao mesmo tempo, indignado, doutor juiz, senhor excelência, eu peço desculpas ao senhor, mas assim, não aceitar o pedido de prisão, porque a mãe da vítima aqui, obrigado, Taubaté, a mãe da vítima não atendeu a ligação, não atendeu a videochamada, não aceita, porque é isso que está dizendo lá. Não aceitou o pedido de prisão, por quê? Porque não atendeu a ligação, porque não sabe o conteúdo. Ou seja, o médico não disse nada, não intimidou. Por esse motivo. Agora, uma outra pergunta que eu faço, vamos supor, vamos lá. Aí, eu já vou dizer para vocês qual seria o entendimento e a justificativa do juiz. Eu vou dizer para vocês, vamos supor aqui, a mãe da vítima atendeu, vamos supor, atendeu a videochamada. O médico intimidou, ameaçou. O advogado de acusação da vítima, o advogado de acusação vai e faz o pedido de prisão para o juiz, dizendo o que aconteceu, que a cliente dele atendeu a videochamada e que foi ameaçada e coagida. Você sabe o que o juiz ia dizer? Eu estou adiantando para você aqui. Essa videochamada, ela foi gravada? Você tem essa prova? Eu tenho aqui que foi feita a ligação. Tem aqui o tempo embaixo. Vai ficar o tempo aqui embaixo. Mas você tem o conteúdo dessa ligação? Você tem o que o médico disse para a mãe da vítima? Essa seria a alegação, a justificativa. Eu aposto com vocês, sem medo de errar. O fato é que esse já é o 5º pedido de prisão preventiva negado pela Justiça. Aí eu pergunto para você de casa, que está tão revoltado quanto eu, e as mães das vítimas também, porque a tristeza, agora vem a revolta, porque de novo tendo pedido de prisão negado, eu pergunto para o senhor juiz, para o senhor que está aí, o que precisa mais? O que é necessário mais? Responde para mim, responde para o povo, para poder colocar esse cara atrás das cadeias, atrás da cadeia, atrás da cela. Se fosse um pobre, já estaria preso. Essa é a verdade. Como tem outros aí, estupradores, outros criminosos, violentadores, que violentaram uma pessoa, 2, e estão presos. É dinheiro, é? Só pode.